Fala pessoas, aqui quem fala é o Dark e hoje iremos falar sobre os atiradores, tá? A pool é menor, pessoas, mas eu vou, bem assim, falar um pouco, de alguns EDCs e mencionar alguns negativamente. São dois só, que eu coloquei aqui, beleza? Para que vocês saibam, sobre quais estão ficando para trás e quais realmente estão decidindo o jogo no meta, beleza? Então, também temos uns patches de balanceamentos, que já entraram em vigor, sendo o mais recente no dia 8 desse mês, de abril, trazendo um novo ADC pro jogo, que irei falar nesse vídeo, obviamente. Inclusive, peço desculpas pela demora, pois ia lançar esse vídeo, pessoas, muito antes da mudança até do Morning, tá? E da nova chegada do novo herói, ok? Pessoas, e um adendo aqui também, um aviso, em breve, vai ser lançado outra atualização em breve, para lançamento, que alguns personagens, suportes, como por exemplo, assim, ó, Alice, Rui, elas serão bufadas, tá? Então vamos ver se vai ter alguma melhoria, tá? Em termos, vocês estão vendo, um novo ADC, como vocês podem ver, Flowborn, breve comentário dele. E para quem quiser saber mais sobre também, sobre mudanças, essas coisas assim no lançamento e atualizações em si, irei deixar o link aqui, do site deles abaixo e meu server no Discord também, que lá eu mando algumas coisinhas, ok? Então fiquem ligados, ok? Aqui na descrição e também nos comentários também fixado. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar no mesmo formato do vídeo dos junglers, ok? Iniciando pelas menções negativas e vamos começar pela primeira menção negativa, que eu fico até triste, de comentar, mas tem que ser ela, não tem jeito, pessoas. É a Teri, ok? Pessoas, o que eu posso comentar? Bom, vamos falar nela, em gameplay mesmo. Pessoas, começando com a Teri, pois atualmente não está boa, tá? Ela não tá muito forte o suficiente. E, assim, sendo que ela, assim, nem é ruim, pessoas. Ela nem é ruim em si, tá? Ela só realmente não causa, assim, não é que nem causa, O efeito dela, no dano dela em si no começo do jogo é ridículo mesmo. Isso aí é fato, tá? Mas, em termos, pessoas, ela, assim, tem muita concorrência. A concorrência é muito forte contra ela. Existem muitos ADCs extremamente fortes hoje. Ela tem um ótimo dano, tá? Mas peca principalmente na mobilidade, que não tem muita, ok? E ela é uma das ADCs que podia estar como uma das top 3 piores, tá? Mas os outros 3 piores lá são piores do que ela, com certeza. Entendeu? Porque ela até tem uma mobilidadezinha, e um alcance de ult até que grande, mas o ult dela também é inútil. Não causa tanto dano, não causa efeito direito. E foi tão nerfado, pessoas, que só serve mesmo pra isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Pra visão, tá ligado? A habilidade 1 dela tem que estar um pouco perto para poder causar um ótimo dano. E espalha em vários inimigos também, se tiver muitos inimigos no alcance. E a segunda, ela só ajuda a aumentar o alcance do ataque dela, o que até que faz uma diferença grande. Sem querer, eu acabei de matar o saco de pancadas, Enfim. Então, ela até que é relevante como ADC. Ela é boa, não tá fraca, mas infelizmente tem que ser mencionado aqui negativamente, porque o ult tá ridículo de fraco. A segunda não é um dash, é só uma bela de momento, acrescentado, um speed. E não ajuda muito, contra alguns assassinos, beleza? É mais o flash mesmo, que é praticamente, obrigatório você usar, beleza? Próximo da lista. Outra DC também que não tá muito forte é a Brunhilda, ou Bruna, como eu chamo ela. Também não está muito legal, tá? Em termos de alcance, ela até tem, Vocês podem ver, ela tem um alcance bom. Por causa da sua ult, que causa um bom dano de área também, ela possui um alcance até que grande, Se eu para contar, isso aí. Mas em termos de alcance básico, não é muito grande, É médio até, vamos botar assim, beleza? Ela tem um ótimo bom dano em área, É como se fosse uma atiradora artilharia, de artilharia, atiradora de artilheira, que causa um dano em área ali, até que considerável. Mas eu acho que o melhor atirador de dano em área hoje em dia é o Reinhardt, que é roubado. Mas roubado assim em termos, porque ele causa dano real, E o Mori provavelmente, beleza? Eu vou comentar deles mais pra frente, ok? Mas fora isso, ela causa bastante crítico, por causa da passiva modificada dela, que foi recentemente modificado. E o alcance dela não é ruim, é bom. Não lida muito bem contra outros ADCs do Metal. Então ela é um pouco ofuscada, por isso que ela tá mencionada negativamente. Mesmo após a mudança, a melhoria nela, ajustezinho, ela ainda continua sendo muito fraquinha, beleza? Então, sem mais longas, vamos agora começar a falar dos piores ADCs do jogo. Pessoas, em terceiro lugar, temos o Yorn.
Pois é. Galera, o Yorn é aquilo, tá? É um ADC que, tipo assim, tem dano absurdo, tá? Ele é realmente forte, né? Não é que ele seja fraco que ele tá nessa posição, é porque eu vou comentar com vocês agora o motivo, tá? Mas enfim, ele é um dos ADCs, assim, talvez, né, um dos mais altos em DPS bruto parado, ok? Mas lembrando, é parado, tá? Porque o melhor DPS em si não é, ok? Pessoas, o problema em si, né, perdão, é a mobilidade praticamente inexistente, tá? Ele depende muito de estar contra composições de frontline pesada para brilhar e precisa de peel constante. Sem isso, ele não causa, né, tanto efeito e vira alvo fácil, tá? Porque ele causa até um dano bem forte, né? Como vocês podem ver. Ele é um personagem de DPS até que bom, de parado, né? Obviamente, né? E além disso, ele precisa de 4 itens para realmente começar a impactar. E é outro problema dele, tá? Vai ser quase que late game para completamente, né? Até pior um pouco do que o Thorn, né? Mas o Thorn é muito mais roubado que ele. Então, para impactar em si, né? Ele precisa estar com 3 itens fechados, praticamente, ou 4, ou até mais do que isso, então, dependendo, sendo late game praticamente. É muito dependente de proteção e de tempo de jogo, pessoas. Então ele tá muito fraco, muito ruim, não tem escape. A única coisa que ele pode estar no escape dele é o flash, que tem tempo de recarga, e a segunda skill, que ainda dá uma mão pra ele, mas mesmo assim não ajuda em nada, ok? Então, segundo lugar. Em segundo lugar temos a Telans, pessoas. O segundo lugar é a Tel, tá? Para vocês não confundirem. O terceiro tava Yorn, beleza? Ela não tem mobilidade e é extremamente situacional. A função onde ela realmente se destaca é no poke contra poke. Ou seja, ela é excelente em uma situação específica em que ainda assim existem escolhas melhores, beleza? Precisa estar contra composições mais frágeis, precisa de proteção sólida e de espaço, né? De espaço. Se qualquer, né, uma dessas condições falha, ela simplesmente não consegue se reposicionar nem sobreviver. O problema de algumas pessoas outra coisa também que, assim, é igual para todos que estão como piores aqui, tá? Que é a mobilidade, escape, não possuem, tá? Eles não conseguem, vocês não possuem esse tipo de habilidade, eles pecam nisso. A única coisa que faz a Telans escapar é a ult, e que não dura muito tempo de efeito, e muitos personagens podem remover esse tempo de efeito, o item, né, de suporte também, mas ninguém vai querer gastar com isso, né? Muito inútil. E é fácil de desviar, beleza? Isso aqui também. A segunda que dá uma redução de movimento para eles e aumenta a Tel, né? Que pode ser um combo bom. Você pode chegar com a ult, usar a segunda e poder alcançar o inimigo em si. Ou então usa a segunda e alcança o inimigo em si. Beleza? É um fato importante, tá? Nunca tenham medo de atacar, beleza? Ataquem mesmo que seja... assim, menos que vocês saibam que irão morrer, beleza? Porque aí vocês vão poder tirar um pouco de vida para tempo de alguém vir e finalizar o inimigo para poder contra-atacar e também cobrar, beleza? Pessoas, agora, eu sei que vocês vão realmente, né, me criticar. Pode me criticar se quiser, não tem problema, tá? Porque esse ADC é um ADC popular. Velheim tá em primeiro lugar como o pior ADC atualmente, beleza? Motivo. O fato dele não estar aqui, nesse meta, pessoas, é bem simples. Ele não está legal, pessoas, peço perdão. Ele não está legal nesse meta, é bem simples, tá? O seu alcance e o seu dano em si, tá? Ele como ADC, né? Só que como ADC de DPS, dano contínuo, não causa tanto efeito. No early game, ele é até útil, né? Ele é forte no early, mas a única coisa que presta no Velheim é o early dele e essa passiva que vocês estão vendo. Que aí, essa passiva deixa ele causar mais dano, faz com que ele cause um pouco mais de dano, porque ele utiliza Gladius que causam dano como Gladius vermelho e azul, entendeu? Os melhores Gladius do Velheim. O amarelo também não é ruim, mas é mais habilidade mesmo que presta, porque se você depender mesmo da aleatoriedade da passiva dele, você tá ferrado, né? Pessoas, o early dele do Velheim é um ótimo early, tá? É um dos mais fortes que tem. Ele tem bastante pressão contra vários ADCs. Mas ele começa a pecar depois do início do mid game e no late game, né? Como já mencionei. Quando ADCs como Laville, Hayat, Kafne e Thorn brilham, entendeu? E hoje em dia eles são muito escolhidos, né? O Velheim até que é muito popular, pessoas. Eu sei disso, né? Eu sei que vocês vão falar aí, mas tá fraco, tá forte. Não tá, pessoas. Não tá. Vocês têm que entender que o boneco não tem escape, não tem alcance, ele depende demais do arco eclipsante para poder fazer algo e ter um alcance maior. Uma outra build também sendo melhor para ele, mais opcional, se eu não me engano, acho que é essa aqui, ó.
Acho que tá bugado, né? Não tá aqui não, mas é uma build que ele utiliza até o rompe fileira, né? Que é um item que o Brawlhalla não utilizava antigamente. Ele precisa desse item pra poder causar um pouco mais de dano, porque como o DPS ele tá ridiculamente fraco. E outra, né? Depende muito também da ult pra você poder estacar logo a passiva de uma vez, tá? O Brawlhalla tá como o pior DC, infelizmente, tá? Não fiquem pegando ele, porque ele não vai causar muito efeito. Como eu falei pra vocês, pessoal, não escolham o Brawlhalla. Pois está bem ruim o seu desempenho. Peço perdão porque me deu uma travada aqui. No jogo atualmente, tá? Tem outras opções muito melhores e com dano e alcance maior do que o dele, ok? Então sempre ele vai ser ferrado até pela Telanas, que é mais forte que ele em termos de alcance e mais dano, ok? Agora, pessoas, antes de irmos, né, para os melhores ADCs do meta atual, vamos passar pelas menções positivas, né? Que é o contrário de negativo, obviamente, né? E falar sobre ADCs que estão fortes e que até podem, né, combater os principais. Iniciando pelo Elzo, tá? Pessoas, o que acontece? Vou dizer a vocês que o Elzo é um ótimo ADC ainda, tá? Mesmo após o nerf. O nerf que ele recebeu, ou nerf, né? Tanto faz na pronúncia. Ele tá bom, tá? Muito bom. Continua sendo o melhor ADC do jogo. Melhor ADC não, um dos melhores à distância de poke, tá? Eu ainda acho que é melhor do que a própria Valiant, mas é porque a Valiant foi buffada recentemente, então ela tá bem forte, tá? Mas foi nerfado também. Acabou que tomou no rabo, né? É complicado. E Elzo, pessoas, tem muita sinergia com vários suportes força do meta e entrega pressão absurda à distância, né? Ele tem esse ataque aqui à distância que causa bastante dano e deixa os inimigos bem recuados tentando desviar dele. Além da primeira skill, que, né, é uma habilidade muito boa, né? Que dá visão, beleza? De vários inimigos no mapa, né? E tal, etc. O que ajuda, né? A pressionar muito mais, porque aí vai passar um cara ali, ó. Aí ninguém tira, né? Só uma luz, pra vocês poderem entender, tá? Ninguém tira essa mina. Aí ele vai lá, o Elzo vai lá dar um tiro e acerta o inimigo. E o cara fica tipo, caramba, de onde veio esse tiro, né? O cara deve estar usando hack, mas às vezes nem tá. É só porque tá te vendo e você não tá percebendo que a mina dele tá literalmente ali. E tal, beleza? Assim, o problema do Elzo é quando o próprio time é engage. O Elzo, pessoas, como vocês podem ver, não é engage. Ele é uma decisão de ficar safe, uma decisão de ficar tranquilo. Você precisa muito ficar safe. Assim, usufruir do seu terreno, tá ligado? Você precisa pensar no que você vai fazer. Trocar de lane, né? Trocar de local. Peguei aqui, ó. Mirei aqui. Tô invisível, tá? Tô invisível, mas dá um tiro e escapa qualquer coisa. Perdão pela queda de FPS, não sei por que deu isso. Enfim. E aí, vocês tem que pensar bastante sobre isso, né? E não peguem Elzo com um time completamente full engage, porque não vale a pena, cara. O Elzo é um personagem, assim, só que vocês querem subir também, porque não tem explicação, né? Porque o Elzo é um personagem totalmente voltado pra poke, né? Então ele precisa de composições de poke e finalização, senão não faz sentido, ok? Enfim, é uma DC que, né? Vamos supor, tá vindo uma galera aqui, ó. Tô tentando me atacar, eu posso mirar, ficar mirando, atirando nele, assim, ó. Pokeando, né? Que é o tudo dele. Aí o cara chega em mim, eu vou lá e utilizo a ult pra poder fugir e escapar do controle pra não ser pego, porque ele é muito papel. Então qualquer dano no Elzo, ele morre rápido e se lasca, né? Vamos pro próximo então. É claro, pessoas, a Kathleen não podia ficar de fora dessa, porque a Kathleen tá muito forte, continua sendo a melhor DPS do jogo, tá? Melhor Hyper Carry puro, dano ridículo, ótima perseguidora, derrete tanque, papel, qualquer um, né? Não adianta, ninguém consegue escapar do dano dela. Tem execução e DPS sustentável, tá? É extremamente forte, mas depende demais de um posicionamento refinado, tá? Porque é uma ADC, pessoas, que tem esse dano aqui, ó, tem né? Essa ult aqui eu não acho muito boa, tá? Nela, acho que não combina muito, mas é bom pra dar um mini desengage, né? Vamos botar assim, tá? E a skill dela, que é mais preferencial, é essa aqui. Só que a habilidade, como vocês podem ver, do jeito que eu usei aqui, é o que eu mais utilizo e que eu acho que é a melhor opção pra vocês poderem causar um dano, tá? Porque o dano básico dela com a build correta feita é ridículo, tá? Ridículo, ela causa mais de 1000 de dano por segundo. Outra DC também que tá roubado é o Thorn, tá, pessoas? Uma delas aqui, só uma dica antes, né, de falar sobre ele. Utilize no começo do jogo mais a sua ultimate, tá? Que causa bastante dano. Preferência tenta jogar a ultimate pro meio, né? No meio, né? Pra causar mais dano no inimigo. E também 3 balas de diferenças, né? Diferentes, tá? Para poder causar um efeito maior se for atacar os inimigos. E se for para limpar o wave, utilizem isso aqui, ó. Utilizem
uma bala roxa e uma bala azul para poder limpar o wave com mais velocidade, ok? E é isso, pessoal. Agora, ele, como ADC assassino, em um certo ponto do jogo, ele deleta muitos outros ADCs, muito fácil, tá? Causa um dano ridículo, brutal, absurdo, e acaba com o jogo se deixar ele, tá? Ficar forte. Então, tomem cuidado com esse ADC. E no late game, preferencial é 2 balas roxas e uma azul, ok? Que é o mais roubado dele em si, tá? É o combo mais forte dele hoje em dia. Então, ele tá muito forte, pode utilizar que ele é um ADC roubado. Mas lembre-se que é late game, ok? Então, você tem que fechar o mínimo aí uns 3, 4 itens para ele poder causar um ótimo dano e fazer alguns estragos, mas full build é muito mais roubado, ok? Lembre-se disso. Várias pessoas, por que a Vayne tá aqui? Bom, eu sei que vocês devem imaginar, ou alguns de vocês devem saber, né? Mas a Vayne, né, recebeu um buff aí, né? Que após o buff ficou muito forte no meta, mas não tá tão ridículo, tá? Só que como seu foco é pokear, sua primeira habilidade está quase infinita, né? É porque aqui eu tô sem redução de recarga, mas ó, colocando a redução de recarga, vocês vão perceber. A minha skill, ela demora menos tempo pra voltar, porque conforme eu ataco, agora com a passiva dela modificada, eu ganho meio segundo de tempo de recarga de volta. Então, eu meio que eu posso usar a minha habilidade várias vezes. Só que ela foi nerfada recentemente, né? E ela não tá tão forte assim, como vocês podem imaginar. Não causa tanto dano, né, no começo do jogo, então ela fica bem fraquinha no começo. O ult dela vai ser bem fraco. O ult, né, ainda continua causando um ótimo dano, mas infelizmente, né, assim, não tá causando tanto dano, tudo perfeito, gasta muita mana, então cuidado ao utilizar ela, ok? Né, tá boa ainda, porque como a ADC de pouco, como eu falei, né, ela ainda consegue, né, fazer o seu estrago, né, mesmo com esse nerf aí que ela recebeu que foi um pouquinho ruim, né, um pouquinho, assim, fortinho no caso, em termos de ruim de pessoas falando, né, que foi fraco, né, que foi ruim mesmo, assim, forte mesmo, entendeu? Pra ela. O dano dela de poke foi por água abaixo praticamente. Então, cuidado ao utilizar ela. Dê preferência a farrar um pouco, mas pouquinho ainda, porque ela ainda continua sendo uma ADC boa de poke. E tira um pouco a armadura de tanque, né? Então, hoje em dia ela é uma ADC boa contra tanque também. Ok? Com a segunda skill, tá? Só vocês pausarem ele aí que ela tira um pouco de armadura, beleza? É isso, tá? Vamos pro próximo da lista. Lavir, né, que é uma ótima escolha também, depois do buff dele que teve, né, ele ficou até bom, né, late game bom, ele é um ótimo atacante, né, no começo do jogo ele causa mais dano que outros ADCs, né, porque, não sei se vocês sabem contar, mas, se eu não me engano, a passiva dele causa 40%, 35% de dano, né, no ataque, uma coisa assim, e ele causa mais dano no ataque básico do que em outras habilidades, né, sinceramente falando, beleza? No caso, a primeira skill dele, né, é melhor utilizar com a passiva ativa, ok? E o escudo agora dele, ó, ficou melhor, né? A véu de ataque dele, né? Quer dizer, de movimento, a move speed dele, como é que tá, né? Ignorem esse rugido, pessoas, não utilizem rugido na ADC, tá? Isso aqui é mais, eu só utilizei isso aqui porque eu tava fazendo uma missão, né? Eu tinha que fazer rápido, entendeu? Então é por isso, pessoas, então ignore essa bosta, tá? Por favor. Enfim. É isso, né? Um ADC bom aí, que tá bom no jogo, nunca teve ruim no Levitt, sinceramente. Ele só foi fraco umas vezes, mas não foi tanto, né? Ele não tá forte, não tá absurdo, mas é uma menção positiva hoje em dia aí no game. O Wisp também, né? Porque o Wisp, cara, é um ADC que tá até forte no jogo, tá? Com uma build bonitinha, bem feitinha, hoje em dia não tá fraca. Os itens dela também favorecem, né? Um combo bom dela é esse aqui, ó. Vocês podem fazer o dano em área enquanto tá com a primeira habilidade nativa. Vocês podem fazer isso hoje em dia, né? Que antigamente não tinha como fazer isso. E ela continua boa, né, pessoal? Ela deve ser de Hypercare, né? Interessante, forte. Tá no meta, então podem utilizar à vontade, né? Ela tá boa. Né? Não esqueçam dessa menininha aqui, que ela é perigosa, viu? Ela ajustou muito a repimboca da Farafuceta, né? Só quem pegou essa referência. E a Eren, pessoas? A Eren não tá ruim, tá? Por algum motivo, né? Ficou um pouco melhor do que antes, né? Tava muito fraquinha, mas é uma ADC de dano mágico aí do game. Não tá fraca, tá, pessoas? Ela só não consegue pôr em prática algumas questões, tá? Mas se bem combada, né? É interessante, né? Porque ela é uma ADC que tem bastante mobilidade também, ó. Com a passiva dela, que ela fica toda hora desviando. Com a primeira skill também, que deixa os inimigos mais lentos, né? Causa um dano em área. É um mini controle de área, né? E que se com a build certa, vocês causam um ótimo dano e controlam bastante área, tá? Dano, a ADC de dano mágico, mas também pode fazer dano, né? Ela dano físico, né? Que ela converte o dano mágico, se não me engano.
beleza? Acho que ela converte, eu não lembro muito bem, né, mas ela deve fazer isso. E o ult até que é interessante, é bem utilizado, caso ótimo dano, como vocês podem ver, beleza? Pessoas, né? Essas foram as menções positivas. Podem ter mais menções positivas, como por exemplo Slims, né, que é interessante também. Mas em termos de ADCs, né, não são muitos que estão roubados, né? Alguns estão até bons, mas como Slims, né, mas, né, não são todos ruins, né? Do AV são até bons mesmo do que outros jogos aí, ok? Bora, né, pros melhores ADCs agora. Antes, pessoas, de falar sobre os melhores ADCs, deixa eu só dar uma adenda aqui rapidinho, tá? Primeiramente, lembre-se, né, que os ADCs vocês precisam ter muito bom o posicionamento. Se vocês quiserem jogar sério, quiserem ganhar partidas, quiserem fazer o trabalho certo, por favor, se posicionem bem com o ADC, tá? Não podem se posicionar mal. Tenham um ótimo posicionamento, percebam as coisas, olhem em volta, tá? Posicionamento é importante para os ADCs porque senão vocês vão querer, vão falar muito, né, mal de algumas pessoas que podem jogar mal, enfim, tá? Mas não só isso, jogarem mal e ficar sendo xingado à toa de graça, né? Então, pessoas, façam um de vocês, ok? Enfim, em terceiro lugar, temos o Riot, tá? Eu sei, alguns devem né, me xingar aí, provavelmente, não sei, ou falar, tipo, não era pra ser o terceiro, né? Mas enfim, pra mim, pessoas, é o terceiro, tá? Até um tempo atrás aí que eu ia gravar esse vídeo aqui. Tô gravando na terça dessa semana, beleza? De feriado aí, beleza? Deve sair na quinta esse vídeo ou na quarta, pessoas. Só por causa de aviso aí. Eu tava pensando em colocar a Violet em segundo lugar ou no terceiro por aí, né? O Riot ia ficar esse escanteio, mas infelizmente, né, não ficou porque esses ADCs aí, né, como o Morin e a Violet foram nerfados, né? E aí o Riot sobressaiu, né? Porque o nerf do Riot é mais early game do que os outros, né? Bora comentar sobre ele agora. Mesmo com alguns nerfs, né, na sua conta, ele ainda possui uma boa build de full dano e preferencial a seu favor, tá? Que eu acho que dessa vez eu consigo mostrar, né? Porque eu resetei aqui, pessoas. Não sei porquê, mas essa aqui, pessoas, ó, é a build do Riot, beleza? Tá? Opa, tem alguém me atacando aqui do nada, mano. A preferencial build dele, né, é essa daí, tá? Como vocês podem ver. Essa daqui, tá? E pessoas, o que acontece? O Riot não é mais dano crítico, tá? Botem na cabeça de vocês, ele tá muito melhor como dano bruto, ok? É muito mais forte, né? Com a foice, né? Que a foice tá roubada pra caramba, não tem jeito. Esse item foi muito bem buffado, tá? Enfim. Causa muito estrago, né? É uma ADC que derrete qualquer coisa, tem muita mobilidade. E é até um grande DPS, né? Porque o dano dele, gente, é real junto com o físico. E com outra build também, vocês podem fazer ele causa dano mágico junto, né? Então, é um ótimo ADC, pessoas. Assim, eles literalmente imparável, quase, né? Se vocês souberem usar muito bem, né? Preferencial purificar pra ele, ok? Quando vocês forem ultar o redutor, pra quem estiver se perguntando, né, o motivo do redutor tá na build, é assim, tá? Porque se vocês forem ultar, vamos botar aqui, ó, por exemplo, tô ultando. Aí pra não tomar muito dano, eu vou usar o redutor, entendeu? E o purificar para não tomar controle. Então ele tá bom pra caramba esse ADC, tá forte ainda, não tem jeito. Não sai do meta quase nunca, o ADC que é roubado pra caramba, tá? Mas lembre-se, se não fosse por certas ocasiões, eu não colocaria o Riot aqui, tá? E a Kathleen estaria como terceira, porque a Kathleen é muito mais forte do que ele. E ela pode muito bem usufruir da foice também, que pode estar nessa build. Inclusive é até mais roubado pra ela ainda a foice, tá? Só pra deixar claro, pessoas. E é uma ótima counter de Riot, tá? Se quiserem pegar contra ele, é bom. Ok? Mas vamos falar dos outros ADCs aqui. E em segundo lugar, temos o velho... pessoas. Esse velho. Cara, o que acontece? Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, mas também, pessoal, é porque tinha essas mudanças, né? Então eu esperei chegar primeiro, né? E também teve o novo herói que vocês estão vendo ali, né, no cantinho. O Flowborn, não é mesmo? Enfim. Galera, em segundo lugar temos o Morin, tá? O Morin tá ridículo. Assim, ele tava ridículo até um tempo aí, né? No mês passado, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês na prática o motivo disso. Pessoas, o motivo é simples, né? Ele ficou muito roubado, tá? Após o seu remake. Ele sofreu um remake absurdo, pessoas. Ele foi modificado completamente, tá? Ele virou um Alessio da vida. Não sei se vocês conhecem o Alessio, não é uma DC do outro jogo, tá? Ele foi praticamente modificado pra ele, ok? Então mudou tudo dele. A per skill dele, causa dano em área, tá? Tem efeitos de causa dano em área, como vocês podem ver.
muito absurdo, tá? Ele dando bruto básico mesmo. A build preferencial dele é essa daqui, tá? A melhor build pra ele em si. Causa um ótimo estrago de dano. O ruim dele, né? O ponto fraco dele é que ele é muito dependente de late game, mais ou menos, mid game mais ou menos, tá? Mas ele é um ótimo ADC, tá? O ataque básico dele agora causa dano, né? Finalmente, né? Porque antes não causava. A primeira skill dele agora tem um ótimo dano em área, controle de área. E a ult também é muito útil, tá? Inclusive, a segunda skill dá um save, um protect pra ele, vamos botar assim, tá? E o time também comba, tá? Então, se vocês, por exemplo, quiserem usar a segunda skill pra atacar e junto com a ult, ó, podem, tá? Porque tem um efeito muito doido, né? Como vocês podem ver, que é efeito duplo. Ele pula duas vezes, uma, depois duas. Ainda vocês podem combar com a primeira skill ainda e começar a atacar e causar um ótimo dano. Então, ele é um ADC que tá causando muito dano. Eu acho que, assim, na minha opinião, é tipo o melhor artilheiro do jogo. Vamos botar assim, tá dando bruto do jogo. Atualmente, tá? Muito forte. Óbvio, né? Tirando o Elzo, porque o Elzo dando um ataque básico dele é ridículo, né? Ele literalmente deleta tanque. Né? Qualquer coisa mesmo. Assim, 2 hits quase ele mata qualquer coisa. Com a build correta, né? E afins, pessoas, é isso, né? O mod tá como a melhor DC do jogo em termos de dano bruto, mas, né, óbvio, foi nerfado, né? Porque tava muito mais roubado do que isso aqui que vocês estão vendo, tá? Não consegui matar o cara ainda. Enfim, vamos pro próximo aí. E em primeiro lugar, pessoas, temos ele ou ela, né? Porque vocês podem mudar o gênero desse personagem, tá? Tá sem som, tá? O personagem tá bugado. Chegou bugado, né, em si. Mas ainda tá bom, aí tá usável, né? Mas bugado, né? E também quebrado, né? Vamos botar assim. Temos ou a Flowborn, tá? Por enquanto, vamos chamar de atirador mesmo em si, tá? Flowborn, tá? O atirador Flowborn, porque é duplo gênero, beleza? Seguinte, pessoas, vamos comentar aqui sobre esse personagem. É impressionante, pessoas, o quanto esse ADC chegou roubado, né, pra gente, roubado mesmo, forte pra caramba nesse meta, como ADC no AoV, né? Porque pra quem não sabe, né, ele vai ter 5 classes diferentes, né? Vai ser mago, vai ser atirador, né, que já tá no jogo, vai ser suporte, guerreiro, tanque, né? E vai ser também suporte, beleza? Jungle, no caso, né? Perdão, já tinha comentado dele na jungle. Dele ou dela, né? Enfim, pessoal, seguinte. Causa um dano bruto. Sua primeira melhora a outra, né? Melhora as outras habilidades. Fazendo um combo, né, de milhões aqui. Né? Vocês podem perceber o quanto é roubado. Ó. Esse dano aqui ridículo de flechas, né, que ele taca, ele deleta muito outras DCs. Perdão pela queda de FPS, né? Como eu falei pra vocês, é meio bugado esse personagem. Né? Não sei por que tá caindo, né? O FPS, não sei por que, mas enfim. E outras coisas, pessoas. É um personagem roubado, tá? Tá forte pra caramba. Podendo usar até 3 vezes a segunda sendo sua unidade e usar seu ult 2 vezes, tá? Vou até tirar aqui o tempo de recarga. Roubado, né? Pra vocês poderem ver, ó. Eu posso usar a ultimate várias vezes, ó. Primeira vez e depois 2 vezes. Várias não, né? 2 no caso, no máximo, né? E aí, dá pra usar a segunda também 2 vezes, ó. Com isso aqui, tá? Isso é o tempo de recarga, tá? Mas se vocês estiverem com aliados próximos, tá? Que o preferencial desse personagem é você utilizar não, né? Utilizar a artimanha, né? Jogar com aliados próximos, tá ligado? Você estaca toda a sua passiva utilizando a primeira habilidade, que é o point desse personagem, e você vai poder utilizar a ult praticamente 3 vezes, tá? Calma aí que não deu certo, né? Mas acho que eu consigo dessa vez aqui, ó. Tem que estacar no máximo os stacks para você poder utilizar 3 vezes a segunda habilidade, tá? Mas enfim, vocês entenderam, né? Tem que utilizar com aliados próximos. Então ele é ótimo para engage, esse personagem novo é ótimo para engage. E não só isso, a primeira skill também, depois que você utiliza habilidades, literalmente ela reseta em 50% o tempo de recarga das outras duas, ok? Enfim. Cara, alcance desse personagem é ridiculamente roubado, né? Se vocês perceberem, né? Mas olha só. O alcance normal dele está em amarelo, né? Que é da primeira habilidade. E o alcance dessa segunda, literalmente está ali no raio que vocês estão vendo ali. É maior do que o alcance da primeira habilidade. Então, esse personagem em si tem um alcance muito forte. Tá? E vocês podem cancelar, inclusive, né, a ultimate, né, usando a segunda, tá? Dá pra fazer isso. E como vocês podem ver, né? A segunda é basicamente uns dash que você pode se movimentar para o lado que você quiser, né? E a primeira habilidade, quando você utiliza, através de tiro, né? Basicamente isso. É só isso, né? Dei preferência mais a utilizar
a primeira skill mesmo para causar dano, tá? Porque o ataque básico é muito fraco, tá? Mas em termos, com certeza é o melhor ADC do jogo, porque tá muito forte. E outra coisa, vou chegar rapidinho aqui pra vocês, né? Só pra mostrar pra vocês aqui rapidinho. Esse ADC tem passiva, que é ativável, tá? Vocês podem mudar, beleza? Então vocês podem aumentar a quantidade de vida, aumentar o dano, botar move speed, né? Como vocês podem ver, ou reduzir o tempo de recarga também, tá? O preferencial de personagem no começo é aumenta o dano no começo, tá? No começo do jogo, no early game. E quando você começar a, né, se movimentar pelo mapa, bota mobilidade, né? Coloca mobilidade porque é essencial, né? O dano você pode também deixar, tá? Se você quiser, é preferencial sua, né? Caso sua preferência em si, ok? Então você que sabe, se quiser aumentar o teu dano ou tua velocidade de movimento em si, tua vida também, enfim, é vocês que escolhem, beleza? Ok, o combo da terceira, né? Do terceiro dash, ok? Enfim, pessoas, é um ADC top, tá? Vocês podem modificar e é isso, né? Deem preferência no ban pra esse herói. Por esse novo ADC, né? Que tá muito roubado. É multiclasse, né? Como já avisei. Tem 5 classes diferentes aí. E, cara, é roubado, tá? O personagem vai ser roubado aí, acho que em todas as classes, tá, pessoas? Mas ele tá roubado como ADC. É um fato grandíssimo, né? Vocês podem ver aí. Então, por favor, banem sempre ou peguem se tiver open, se vocês perceberem, né? E o ADC é de graça, tá? Vocês ganham de graça ele. E outra coisa, vocês podem modificar, né? Esse personagem é um herói modificável, tá? Vocês podem mudar a splash art. Também vão poder colocar, por exemplo, assim, já de cara você pode mudar um pouco a roupa, né? Essa roupa que eu tô usando aqui, a roupa, né, desse personagem, é modificável lá no menu, né, do jogo, na parte dos heróis, tá? Mas até porque a roupa diferente vai estar no thumbnail, acho que vai aparecer, né? A roupa que eles estão no thumbnail lá, né? Aí na print, né? Na foto, né? A print não, pessoal, é a thumbnail no caso, né? É a foto deles, né? Que é um ADC de gênero que vocês podem escolher também, tá? Como entre masculino e feminino, beleza? E aí, a foto, né, deles, né, que tá lá, que tá aqui na thumbnail, é literalmente a foto da roupa original, né? Que essa roupa aqui eu tô usando só como se fosse a roupa de educação física da escola, então é basicamente isso. Enfim, vocês podem mudar o gênero, né? Mulher ou homem, se quiser usar. E, cara, é ótimo ADC, tá? O som, né, do personagem tá normal no jogo, mas só não fala por enquanto, não sei porquê, tá bugado, né? Mas um dia acho que ele deve começar a falar, beleza? É isso, pessoas, né? Então, vou concluir esse vídeo por aqui, tá? Já falei muito, peço perdão aí por me alongar muito com relação a esse personagem, não queria me alongar muito, né, por não demorar muito. E é isso, pessoas. Concluindo esse vídeo aqui, no momento atual, mobilidade e capacidade desses de luta pesam muito mais do que dano parado, ou até menos dano, né? E é exatamente por isso que ficou dessa maneira, beleza? Mas e você, pessoas? Eu quero saber de vocês aí. Mas e vocês? Quero saber a opinião de vocês se algum dessa lista aqui foi totalmente esquecido ou se foi criticado ou elogiado demais. Escreva aí nos comentários. Vou ficando por aqui, né? Deixem um gostei e compartilhe o vídeo aí, beleza? Até a próxima, pessoas. Fiquem com o Flowborn quebrado aí. Chorem no banho. Valeu, pessoas. Até mais aí, viu? Obrigado por assistir. Fui.